Começa agora. Rádio Revista André Luiz. Apresentação: Marizilda Neto e Estela Pavanelli. Bom dia para você que está sintonizado no programa Rádio Revista André Luiz, desta quinta-feira, dia 1º de março de 2018. Fique ligadinho e ligadinha no nosso programa, que o assunto hoje é muito interessante. Eu, Vanessa, já desejo para você um ótimo dia. Estamos ao vivo pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior. Eu e as meninas aqui ao meu lado e à minha frente. Bom dia, Marizilda Neto, tudo bom? Tudo bom, Vanessa? Bom dia, Estela. Sempre uma alegria estar aqui com você. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Estela Pavanelli, tudo bem? Bom dia, Vanessa. Bom dia, Zilda. Bom dia a todos. É com alegria renovada que estamos aqui. É isso mesmo. Ao vivo para todo mundo acompanhar nosso programa e participar, mandando as suas opiniões sobre o tema de hoje, que é inspiração e intuição. Valores, diferenças e conceitos espirituais. O que você acha sobre esse assunto? Participe aí pelo nosso 0800 979 5011. Só você ligar para deixar aqui a sua participação ao vivo no programa. Fale lá com a Martinha ou com a Verinha e elas estão aguardando a sua ligação. Você pode participar pelo nosso WhatsApp 0 operadora 11 98575 9580. Já salva esse número aí no seu celular e participe. Também estamos ao vivo pelo Facebook. A página é facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, para você curtir, compartilhar aí com seus amigos e enviar uma pergunta e as suas opiniões sobre o tema inspiração e intuição. Qual que é o conceito de intuição? E também alguns exemplos, né, Estela? Vamos lá, então. Intuição, Vanessa, eu li num livro um tempo atrás, estudando sobre isso, e eu achei muito interessante e muito fácil de guardar. Eu li que intuição são avisos de Deus. Eu achei interessante quando eu vi isso. Eu falei, nossa, avisos de Deus, né? Tanta coisa, né, que Deus avisa. Eu falei, intuição, avisos de Deus? Explico. Pressentimentos que a gente tem sem raciocínio, sem uma forma muito explicada, né? Pressentimentos que a gente vem, que surgem. Naturalmente. Você não passa pelo nosso raciocínio lógico, né? De repente, eu não vou passar por ali. Eu vou ligar para alguém. Olha, leva essa blusa que tá frio, né? Mãe não é assim? É, total. Mas brincando, que isso é coisa de mãe. Pense uma pessoa, essa pessoa mais tarde te liga. Essas coisas que não passam pelo nosso raciocínio, mas que vêm da gente. Então, olha, não estaciona naquele lugar. Coisinhas assim que parece boba, que passa muito rápido pelo pensamento da gente, mas que são avisos que a gente vai recebendo e que, às vezes, a gente não dá nem confiança a eles. Porque passa tão rápido por nós, que você fala, de repente, outro pensamento já surge em cima desse outro, e aí a hora que você começa a raciocinar em cima dele, aí já não é mais, você já meio que anula aquela intuição, né? Intuição são avisos, são pressentimentos nossos, inatos, né? Que como você disse que são de Deus, a intuição é sempre boa, então? Nunca temos uma intuição para um lado ruim, por exemplo? Eu não entendo que ela seja ruim, mas eu acho que a gente pode pensar assim, pode ser uma intuição triste, olha, alguém não está muito bem, pode ser, né? Pode ser. Agora, quando ela é ruim, que ela te deseja o mal, aí já é uma influenciação, aí diferente. Eu entendo que seja um pouquinho diferente. Tá certo. Zilda? É interessante porque os estudiosos, a Estela falou de um modo geral, né? Mas tem alguns estudiosos que eles dividem a intuição em pelo menos três aspectos, três situações, né? Então ele fala que a número 1 é aquela que envolve um raciocínio simples, que é involuntário. Né? Espontâneo. Inato, né? Que passa despercebido. Você não percebe que você precisou pensar ou que você precisou fazer algo em especial para que você agisse daquela forma. Por exemplo, ele fala, você percebe que um copo vai cair, então você sabe que aquele copo vai quebrar. Então ele fala assim, é intuitivo. Então
Caiu o copo no chão, você sabe, porque você já aprendeu, você já viveu isso, você já viu isso. É quase um instinto, né? Isso, mas é uma coisa que você já aprendeu. É. A intuição é algo que você já aprendeu, que você já vivenciou, que você já sabe. Então, ela vem espontaneamente. E fala que a número 2, ela vem da prática. Quanto mais você pratica alguma coisa, mais você sabe o que vai acontecer, mais você sabe quais as situações que estão envolvidas naquilo e que passa a ser tranquilamente para você. Ele dá um exemplo das pessoas que jogam xadrez. Ah, tá. Quando o adversário faz uma jogada, ele já sabe o que aquilo, a intuição dele já diz o que vai acontecer, então aí ele passa a pensar, a praticar um pensamento mais elaborado, para que ele saia daquela situação, porque ele já sabe que se ele mexer determinada peça, vai acontecer. Então, aí, você fala assim, você está aumentando a sua intuição, porque você está estudando, você está pensando, que é aquela coisa, elaborando. Que é aquela coisa que mãe fala, leva a blusa que está frio. Porque Olha, vem mais cedo da festa, vai... porque vai dar briga. Então, ai, mãe, você é bruxa, você... Não é, porque você já viveu, você sabe que aquilo pode acontecer. Tem a possibilidade de acontecer, né? E ele fala que tem o terceiro, que é o mais complexo. Que é quando você consegue resolver um problema complexo, um problema difícil, né, sem ter raciocinado. De repente, você fala, nossa, por que eu não pensei isso antes? Isso. Mas você já sabia, você já tinha em você, né, um conhecimento, um aprendizado, você já tinha vivenciado. E é interessante ressaltar que nós, espíritas, ainda... temos o seguinte conceito em relação à inspiração, intuição. Nós achamos, muitas pessoas ainda acham e ensinam isso como sendo sinônimo, mas não são sinônimos. Então, não é a mesma coisa. Então, qual que é o conceito de inspiração? Inspiração é toda a informação que vem de fora para você, que vem, vamos dizer, alguém soprou para você, mas que você também não percebe, que você não vê. Então, por exemplo, a mediunidade é uma forma inspirativa, certo? É uma inspiração também, porque alguém sopra. Lógico que é uma inspiração ostensiva. Então, exemplo, nossa, você tem um caminho que você faz todo dia para vir a rádio, a TV. Sim. Mas tem um dia que algo te diz, e você não sabe muito bem o que é, por que é, te faz mudar o caminho. E você fica sabendo depois que teve algum problema naquele caminho, teve uma situação complicada, enfim. O que é isso? Você sabia que aquilo tinha um lugar ali, que tinha algum problema ali? Você sabia que tinha, talvez, alguém que estivesse querendo assaltar pessoas que passam por ali? Não. Não. Mas você foi inspirada e abriu essa sintonia. Uma maneira, assim, fácil também que eu entendo para a gente explicar essa questão, que a gente, né, eu e Zilda, a gente está sempre lidando com o aluno, a gente precisa procurar uma maneira clara de explicar isso, porque, como a Zilda falou, as pessoas confundem esse termo. Então, inspiração pode ser um conselho, uma sugestão, né? A inspiração. Então, você pega no final da novela lá, né? Aquelas letrinhas no final da novela. Inspirada em fatos reais. Né? O livro foi inspirado no filme, ou o filme foi inspirado num livro. Então, alguma coisa que veio de fora. E que você fez aquela nova questão. Então, você foi inspirada a fazer tal coisa. Né? Então, então, você pode ser inspirada pelo plano espiritual, inspirada pelo seu mentor, inspirada pelo seu anjo protetor. Né? Então, aquela questão que você estava assim, sem saber o que fazer e, de repente, te veio uma sugestão. Então, inspiração é uma sugestão de fora, um conselho, enquanto a intuição é um pressentimento inato seu. Bom exemplo, né? esse da novela. Da novela é legal, porque é fácil de você fazer Ilustra. associação. Porque as pessoas, às vezes, ela fica só no significado da palavra e às vezes se confunde. Então, quando você dá o conceito com um exemplo, fica mais fácil. Muita gente, é a mesma coisa que as pessoas confundirem animismo com mistificação. Né? O animismo é algo que é seu, é você que está falando, é você com o seu conhecimento. Então, quando você
você consegue se emancipar um pouquinho, sair um pouquinho dessa caixa corpórea aqui que te limita, você consegue acessar informações suas. A intuição é a mesma coisa, você acessa o seu conhecimento. O Dr. Bezerra de Menezes fala, como nós já vivemos outras existências, nós trazemos intuitivamente experiências vividas em outras vidas, em outras existências, não em outras vidas, Sim. em outras existências. Certo. Né? Sim. Então, é interessante. E no caso dos sonhos que viram realidade, eles podem ser considerados aí como mediunidade ostensiva de intuição ou inspiração, Estela? Os sonhos, eu entendo assim, Vanessa, eu não vou colocar como sendo uma mediunidade ostensiva. Se a gente pensar no desdobramento, né, aquela chamada mediunidade do desdobramento, então, enquanto a pessoa dorme, ela se emancipa e ela faz determinados trabalhos no plano espiritual, ou então num trabalho mediúnico, aqui, acordada, ela se desdobra, então ela vai até o lugar, né, o espírito vai até um determinado lugar, aí ela não está sonhando, ela está acordada num grupo mediúnico e ela tem essa mediunidade de desdobramento, vai até um lugar e trabalha. Ou, se ela estiver dormindo, a sonambúlica, né, aí sim, uma mediunidade sonambúlica, ela vai até o lugar, ela exerce alguma atividade, ela volta. A gente vê no livro... eu acho que os mensageiros, deixa eu pensar, André Luiz fala bem isso, do receituário que a gente estava conversando. Não, é no... Mas tem no André Luiz, ele tem uma passagem... Vamos lembrar o livro. Mas como que é? Que quando o espírito encarnado volta, ele Barçanufo? Não é Eurípides Barçanufo? Acho que é Eurípides Barçanufo que receitava, fazia um receituário para as pessoas depois que ele acordava. Então, tem algumas situações... Então, eu não sei se a gente pode chamar isso esse tipo de trabalho no sonho... De mediunidade. Ostensiva, né? Porque tem o sonambúlico, a mediunidade sonambúlica, que você tem esse trabalho, e tem o trabalho de desdobramento, porque você também pode fazer isso no plano espiritual. Locais. Eu não conheço esse termo, ou chamar dessa forma, de que no sonho que pode ser, aqueles sonhos que se realizam, pode ser chamado de mediunidade ostensiva. Eu estaria afirmando uma coisa que eu não tenho muito conhecimento. Mas se você sonha, aquele sonho acontece, eu acho que pode ser chamado de uma intuição, pressentimento, uma intuição, mas classificar isso como mediunidade ostensiva, eu posso estar enganada, mas eu não vou afirmar isso sem uma base um pouquinho mais... Eu acho que se a gente usar, né, o conceito da doutrina, que é ficar refletindo sobre os conceitos dela, né, se você pensar que quando você emancipa à noite, toda noite a gente pode sair do corpo, né, sai do corpo. Se você vivencia uma situação, e você pode, quando sai do corpo, você pode ir tanto para o passado quanto para o futuro, né? Você pode ver o futuro ou ver o passado. Quando é você que vê, é uma intuição que você traz. Eu intuí, eu vi, então eu me lembro. Então, aí você fala assim, é um sonho que virou uma intuição, porque você trouxe o conhecimento daquilo que você viu. Agora, quando no sonho, você é levado a uma situação por seu anjo da guarda, por um amigo espiritual, e esse amigo te traz, te mostra e te dá as informações, então aí é mediúnico. Porque certo. Aí você está recebendo de outro, você não viu, você recebeu de outro. É assim que alguns livros explicam, né? Que é o tal do receituário. Mas aquela menina, a gente tinha uma aluna, Vanessa, que ela falava assim, eu sonho com tal pessoa, daí passa um tempo e aquela pessoa morre. Porque ela não lembra, Estela, do que ela viveu, se ela viu ou se alguém contou. Então, mas aí, quando acontece esse sonho, porque tem muito isso, de sonhar com a solução de um problema, e você vai lá... Então, eu não sei se isso a gente pode chamar de mediunidade ostensiva, entendeu? O que me ou então são intuições mesmo. Isso, só intuições. Então, um fio muito tênue. É um fio tênue. Porque, por exemplo, ela não lembra
lembra se ela foi inspirada por um Isso. espírito que lhe disse aquilo, ou se ela viu aquilo. É porque me Exatamente. preocupa um pouco dar nome às coisas, sabe? Porque você dá nome às coisas, às vezes as pessoas já sai falando, eu tenho isso, ela já faz um diagnóstico sim. dela. E aí é meio preocupante, né? A olha gente dar nome às o coisas. exemplo Verdade. do livro, que acho que é no livro dos médiuns, o rapaz que era sonâmbulo. Então, ele tinha uma mediunidade sonambúlica, ou seja, ele conseguia, quando ele se emancipava, ele conseguia ver naqueles encarnados o problema de saúde de cada um, o problema de cada um. Ele conseguia visualizar isso, ele conseguia perceber. Porém, ele não era médico, ele não tinha o conhecimento. Então, ele precisava ser inspirado por um espírito que conhecia a medicina para poder dar receita. Então, aí a gente vê a diferença de intuição, de inspiração. Bom exemplo também. Né? No nosso Facebook, a Isildinha de Favari. Bom dia para todo mundo. Bom dia para ela Quase também. xará, né? Quase Quase, só por aí. É só o É, o diminutivo. Só o tamanho, né? Só o tamanho. José Augusto Pinheiro, tudo bom? quanto Augusto? tempo, um Quanto abraço. tempo? Deus abençoe as meninas do Rádio Revista e é igualmente para você também, Isso, né? um Tudo de abraço. bom. Abraço pra ele. Sônia Alves desejando bom dia. O José Augusto Lemos Neto. Leva a blusa, leva uma maçã, né, Estela? Ai, o meu irmão, eu falava muito isso pra ele. Um beijo, Zé. Nelson Oliveira diz assim: inspirado por alguém, talvez meu espírito amigo, sintonizei seu programa e minha intuição me diz que o programa vai ser nota 10. Bom dia, bem. que bom. Quem é? O Nelson Oliveira Muito Muito bom, Nelson. Ele entendeu muito bem. Entendeu direitinho. resumiu tudo. Olha, Resumiu o a programa. gente conseguiu pelo menos fazer com que um entenda, né? Tá ótimo. Já estamos Foi bom. felizes. Foi bom. Conceituou direitinho. É. Arthur Neto, bom dia meninas, minha esposa Marlene está atenta, que bom, Muito beijo para bom. vocês dois. Lourdes Aparecida, bom dia meninas, sempre bom ouvir vocês. Outros amigos aqui assistindo o programa, a Raidalva Gonzaga, Célia Cristina, bom dia meninas, o Eurípides desdobrava às vezes na sala de aula Isso. para ajudar as pessoas e depois voltava. Os alunos já estavam acostumados com esse fenômeno e ficavam em oração. Aí tinha uma Então, é professora por isso que eu também. falo, ele não estava dormindo e sonhando e quando acordava o sonho se tornava realidade, entendeu? Essa é a Era diferença ali que a gente mesmo. era ali, era Naquele tá? momento. Você ia falar, Isilda? Não, como tinha uma professora também, que os alunos estavam na classe com ela estava sentadinha e eles a viam no jardim Olha só. mexendo. Deve ser extraordinário isso, né? A Mas Dani- meio temeroso também, né? Total. Dani Sperber, bom dia de Itajaí, Santa Catarina. Vamos continuando aí participando do programa. Mas só uns minutinhos, nós vamos começar já respondendo essa questão e depois a gente continua mais um pouquinho, né? O que nós devemos aproveitar de mais valoroso quando somos inspirados e intuídos a fazer algo, Isilda? Pois é, vamos começar pelo intuído? Vamos. Quando eu sou intuída, na verdade, assim, quando eu tenho intuição, o que eu tenho que fazer para aproveitar isso? Sim. Eu tenho que fazer o possível para resolver o problema que me foi intuído, que eu tenho. Porque a intuição vem quando você tem uma situação a resolver, ou quando você tem alguma coisa a se proteger. Quando né? você não sabe o que fazer, O que fazer. o que escolher, então, né? desejar, assim, eu acho que assim, é aproveitar esse momento para falar, nossa, deixa eu perceber o que acontece comigo nesse momento, né? Porque eu tinha uma situação e, de repente, eu resolvi, de repente, eu tive uma solução. Outra coisa, estudar sempre. Você tem que estudar, porque você tem que acumular o mais conhecimentos possível. mas isso é importante para mim? A gente não fala isso. Mas por que a escola me ensina isso? Onde eu vou usar? Algum momento você vai usar. Você vai precisar de um conhecimento extra. Todo conhecimento é bom, né? Ao mesmo tempo, você tem que aproveitar para trabalhar isso cada vez mais facilmente na sua vida. A intuição. Quanto mais você estuda, quanto mais você deseja resolver, deseja solucionar, deseja compreender, deseja entender, deseja praticar, mais você tem intuições.
porque você adquire, Você está mais aberto. é como né? você no computador, você não arquiva tudo que Sim. que você escreve? Sim. Então, tudo aquilo que você vivencia é para o seu arquivo espiritual. Então, isso é uma coisa valorosa na sua vida, né? E sempre ter a mente aberta ao novo. Eu tenho sempre que mudar meus conceitos, falar, nossa, isso é bom. Isso é uma coisa que não é mística, não é um fenômeno extraordinário, mas é algo natural, né? É isso mesmo aí, né, Estela? Eu acho que assim, a intuição, a gente está falando um por vez, a intuição ela está muito ligada à fé. Eu entendo. Então, quanto mais a Isidro falou em estudar, Isso. eu acho que precisa, né, porque a gente vai aprimorando esse conhecimento, porque a gente vai usar em algum momento, e estar em equilíbrio. Então, quanto mais a gente estiver assim, tranquila, espiritualizada, quanto mais a gente estiver em harmonia... Positiva, né? Em harmonia com o plano espiritual, melhor para a gente. Mais a gente consegue identificar a nossa intuição. Porque a nossa correria do dia a dia, a gente às vezes não identifica. Uhum. A gente corre tanto, a gente não para ouvir a nossa voz interna. E né? tem uma voz de fora dizendo que é o intervalo agora. E a gente volta daqui a pouquinho, até já. Olá, amigas e amigos, estou aqui para convidá-los para o 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Onde que será esse encontro, Manolo? Será no Internacional Eventos e nós estaremos lá no dia 21 de abril com o tema Reconexão com Cristo. Quem é que vai estar lá? Se liga porque é muita gente boa. Hildo Rosa, Aldenis Leite, André Marouço, Deusa Samu, Alberto Almeida... E eu, se liga porque nós estamos esperando você. Vem! A Mundo Maior Editora traz para você as principais obras da codificação espírita com novo visual. O Livro dos Espíritos, formado de perguntas e respostas, aborda questões profundas sobre a vida após a morte, fé e razão. O Livro dos Médiuns, o intercâmbio do mundo visível com o invisível, esclarecendo dúvidas sobre as práticas mediúnicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais do Cristo e a sua aplicação às diversas situações da vida. A Gênese, os milagres, as predições e as diversas questões de ordem filosófica e científica sob a ótica profunda do Espiritismo. O Céu e o Inferno, uma visão reflexiva e racional a respeito da justiça divina à luz do conhecimento espírita. Obras Póstumas, uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse o site www.mundomaior.com.br. Como desajustes do passado podem interferir em nosso presente? Como compreender as reais razões dos sofrimentos e tratá-los em sua origem? Em Apometria, e por que não, o autor Marcel Benedetti nos presenteia com uma história envolvente, trazendo importantes apontamentos da terapêutica do espírito. Conheça mais sobre essa técnica espiritual capaz de cuidar das estruturas mais profundas do ser. Informações 0 operadora 11 4964 4700. O leitor também encontra essa e outras obras da Mundo Maior nas principais livrarias do país.
Revista André Luiz de volta para convidar você para a 16ª edição do Encontro Amigos da Boa Nova, dia 21 de abril. Vamos falar sobre a reconexão com Cristo e teremos vários palestrantes já confirmados. O Alberto Almeida, Manolo Quezada, o Denise Leite, e também teremos a apresentação aí de um bate-papo, né, com André Marosso, a Deusa Samu, também Hildo Rosa e a Delmar Franco. Apresentações musicais de Paula Zampi, também a dupla Ricardo e Eduardo, e uma peça teatral que vai ser criada especificamente, né, exclusivamente para esse evento. Vai ser muito bacana, né? Já garanta aí a sua participação, seu convite. 0 Operadora 11 2458 3214, 2458 3214, ou acesse o site mundomaior.com.br. Lá estão todas as informações das caravanas para você entrar em contato e vir junto com eles aí nessa animação. O Internacional Eventos fica na Rua João Cavalari 133 em Guarulhos, e você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova tem um desconto especial e ainda pode garantir mais 4 convites com esse mesmo desconto, tá bom? Participe deste evento. Você pode continuar participando do nosso programa pelo 0800 979 5011, pelo WhatsApp, que é 0 Operadora 11 985759580, e pelo Facebook também. Facebook é facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, para enviar a sua participação. Mas antes do intervalo, Estela, a gente estava falando aí como aproveitar bem a inspiração, então agora nós vamos falar, né? Isso. A inspiração como agora você, por exemplo, você acabou de fazer uma chamada sobre o evento, né? As pessoas podem se sentir inspiradas a ir a esse evento devido à sua alegria. Você falou com bastante alegria, com bastante ênfase, porque é assim que a gente se sente quando a gente faz a chamada para um programa desse, porque para a gente é bom, a gente se sente bem num lugar desse, então a gente quer que os outros também compactuem com a gente desse, né? Compartilhem com a gente desse evento. Então, muitas pessoas podem estar se sentindo inspiradas a ir a esse evento devido à sua alegria. Então, eu acho que a gente aproveita disso, tenha olhos de ver, né? Tem ouvidos de ouvir. Então, é bom quando a gente aproveita disso. Então, a gente precisa estar atento às coisas. Eu acho que a gente aproveita muito bem quando a gente está atento. A correria do dia a dia nos faz afastar desses conselhos, dessas chamadas que a vida nos dá, que os bons amigos nos dão, né? Nos inspiram a coisas, uma boa leitura, uma palestra na casa espírita. A gente precisa estar atento a isso. Eu acho então, que a inspiração não só de espíritos desencarnados, por exemplo, pode vir de alguém tocando o seu coração para alguma coisa, encarnados mesmo. Encarnados mesmo, porque a gente precisa também, viu, Vanessa, e você que está nos vendo, nos ouvindo, a gente precisa desvincular um pouquinho de que tudo é do plano espiritual. Sabe, a gente fica assim, não, a gente não tem mais vontade própria, a gente não tem mais decisão própria. Se tudo a gente atribui ao plano espiritual, eu vou fazer isso porque eu ouvi o meu mentor falar, eu vou fazer isso porque a gente também perde a responsabilidade da ação. Né? Qual é a minha responsabilidade se tudo eu estou atribuindo ao plano espiritual? Então, eu tenho que estar atento às coisas. Logicamente, as preces diárias, o evangelho no lar, tudo isso nos fortalece e nos aproxima de bons espíritos que vão nos inspirar a coisas boas, certo, não é? Com certeza. Esse nosso procedimento, prece diária, evangelho no lar, boas leituras, como a gente está falando aqui, trabalho né? voluntário. O tempo do trabalho voluntário, o estudo na casa espírita, uma frequência num evento desse, a palestra semanal, tudo isso nos deixa fortalecida a perceber as inspirações boas que nos acontecem, dos bons amigos, né? Mas também a prestar atenção nos amigos. Não é? Amigos, muitas pessoas estão... A gente precisa acabar com essa coisa... por que ele está falando isso? Ele quer alguma coisa de mim. Alguma coisa ele vai me pedir. Não, as pessoas são boas, a gente tem que acreditar nas pessoas. Às vezes elas nos aconselham para um bom caminho, para uma boa direção. Às vezes ela está vendo que você não está muito bem. Né? Um abraço amigo. Então a gente precisa estar atento a essas coisas. É verdade. É interessante que a inspiração ela está ligada assim bem fortemente a 4 situações bem legais. Ao sentimento. Porque se você não tiver positiva, se você não tiver com um sentimento aberto, com um sentimento apropriado a receber a inspiração, você não recebe.
né? Ela tem um papel fundamental na respiração. Você tem que estar positiva, você tem que estar aberta a isso. Então, o seu sentimento tem que estar, né? Por exemplo, usando o mesmo exemplo da Estela, Sim. você convidou todas as pessoas a participarem. Mas se ela estiver depressiva e não quiser nada, ela não vai ser inspirada por você e nem por ninguém. Certo? Então, o sentimento precisa se autoconhecer para poder ter um sentimento positivo. A motivação. Se você não tiver motivação, com o sentimento ruim, você não tem motivação. Então, a motivação também é algo importante na inspiração. Por exemplo, a pessoa que está depressiva, mas ela fala, estou cansada de sofrer. A Vanessa me convidou, então eu vou me motivar com o convite da Vanessa para eliminar esse sentimento depressivo e transformá-lo num sentimento positivo, né? Força de vontade, porque se você não tiver força de vontade, você não se motiva. É verdade. Olha quanta... Parece que a inspiração veio de fora, né, Estela? Vem, alguém me falou e eu vou. Não. Não é bem assim. Essa parte aqui, todo mundo reclama. Nossa, eu não tenho força de vontade, eu não consigo, eu não quero, eu estou preguiçosa, eu estou cansada, né? E desafio, usar a vida como um desafio a todo instante. E não é desafio, não é coisa difícil. Desafio é algo que você enfrenta e que te faz crescer. Então, é sentimento, motivação, força de vontade e desafio. São 4 palavrinhas que, se você usar em cada situação da sua vida, você vai ser inspirada. Olha que coisa boa. É mesmo. Por Então, isso, precisa dar aberto, com a mente aberta Mente mesmo. aberta. Por isso do equilíbrio, né? Por isso Também. das preces diárias, por isso do evangelho no lar, por isso de um bom estudo, uma boa leitura, né? Para você para você se manter equilibrada. Exatamente. Pode ir ao médico também, pode ir à terapia. Quando você não consegue Sim. usar sozinho, vai fazer um tratamento. Busca ajuda, Busca né? ajuda. Busca ajuda. Porque às vezes a gente não consegue sozinho. É o ajuda-te que o céu te ajuda. Isso, hoje o programa, o Boa Nova... Manhã Boa Boa Nova, estava falando assim, você não consegue estudar a doutrina sozinho. Você até consegue, mas em conjunto é muito melhor. Muito lógico, melhor. Né? Você troca ideias, então é aqui a vida, é assim também. Ou né? de repente posso estudar sozinho em casa, mas aí leva as perguntas para o centro, Isso. trocar ideias. Isso. E como se distingue aí, né, o conhecimento intuitivo do conhecimento científico? Estela? Eu acho que eu até falei um pouquinho isso antes. Eu acho que o intuitivo se relaciona muito à fé. É a fé, né? É a fé. É verdade. O científico é bem a razão. Né? O científico é bem pautado na razão, no conhecimento, na prova concreta das coisas, né? na objetividade. Né? O intuitivo já é mais a subjetividade, é mais a fé, mais a questão inata, mais o sentimento. Acho que fica bem separado. Acho que é bem aquela questão das 2 asas, né? Que a gente fala sempre, né? Vamos usar a mãe de novo, né? A mãe tem um conhecimento intuitivo extraordinário para educar, porque não tem um manual. Receita, não né? Tem não receita. Vem com receita. Você recebe aquele bebezinho que você às vezes não sabe nem como segurar, e você vai fazendo, e aí depois, já aconteceu comigo, uma vez assistindo uma palestra sobre segurança, enfim, ela falava sobre a vida, né? Pais e filhos, entre pais e filhos. Como que você educa, como que você orienta, enfim. Então, eu fui falar até com a palestrante, porque eu falei assim, muitas das coisas que nós fizemos foi intuitivamente, porque nunca tivemos essa oportunidade de ouvir uma palestra que nos esclarecesse, né? Muitas vezes vocês acertaram, muitas vezes erramos. Sim. Mas o erro faz com que você aprenda também. Com certeza, Né? sem dúvida. Agora, Filho não pensa muito assim, né? Porque filho tem 2 posições. Tem hora que ele fala, mãe é tudo igual. E tem hora que ele fala, nossa, só você é assim. Né? A mãe do outro não é, a mãe do outro não é. Não. Como se tivesse receita, né? Então, e não tem. É a mesma coisa, mãe, né? Você já está grande para isso. É, Você não tem idade para isso. Então,
Não Tudo é? intuitivo tudo isso. intuitivo. Uma hora você acerta, uma hora você erra. Aí você fala assim, nossa, por que... Aí hoje você pensa, devia ter feito, mas já passou. Naquela Já época era foi. daquele Então, jeito. é bom exemplo, é bem um exemplo da intuição. Você não viveu, você errou, mas você aprendeu, porque Sim. agora eu sei, numa próxima vida, numa próxima existência, eu vou fazer melhor, porque eu já tive essa experiência. Já adquiriu conhecimento. Já. E se, Já. e se os meninos, os nossos filhos forem espertos, eles vão querer nascer com a gente É, de novo. minha filha fala, mãe, eu quero ser sua filha de novo. Porque a gente Oba! vai tá, Não vão perder essa oportunidade. Sim, eles vão querer voltar com a gente, porque a gente vai estar melhorada. Olha, Né? boa. Mas eles também- Vai pegar a versão melhorada Mas nossa. eles também, porque eles já ouviram tanto que eles falam, nossa, eu não preciso mais Isso. ouvir. Né? E sobre os médios, né, mediunidade aí? O que distingue o médium intuitivo do médium inspirado, Isilda? Então, o médium intuitivo, ele a gente vai falar, é a mesma coisa que aquela coisa nata, né? Você fala, eu sou intuitiva. Você está trazendo um conhecimento seu. Né? Tanto que, olha, fala assim, o papel dessa categoria de médios é ser intérprete dos espíritos, o médium intuitivo. Enquanto o médium mecânico age como uma máquina, o médium intuitivo, para transmitir o pensamento, deve primeiramente compreendê-lo. Então, se você falar, se for mediunidade mesmo, então, assim, ele vai trazer para você, ele vai inspirar você, né, um conhecimento seu já. Você vai compreender, então você só vai trazer a mensagem, você vai trazer a ação quando você compreender aquilo. Então aquilo tem que passar a ser uma coisa sua. É assim que eu entendo, porque olha, o mecânico passa sem saber se aquilo é correto ou não. Sim. O intuitivo passa já com certa Sabedoria. um certo conhecimento, pelo que eu li nos livros. Sim, Né? sim. Se a gente usar a definição que nós demos no começo do programa de intuição e de inspiração, o intuitivo ele vai passar essa questão inata Por dele, ele. E o inspirado, ele vai dar a sugestão do outro. Tá? Ele vai, olha, ele foi passar alguma coisa para ele, ele vai passar pelo raciocínio dele, porque ele sabe que não é dele. Olha, estão me dizendo aqui que, né? Ele vai, olha, estão me dizendo aqui que, e vai passar a aquilo. mensagem. Das formas de mediunidade que Sim, ele já Isso, tem. isso. Né? Primeiro Sim. eu me aposto do pensamento do outro. Então, é como se você... Sabe o telefone sem fio? Então, você fala, você dá uma informação para mim. Primeiro, ou um ensinamento. Primeiro, eu elaboro isso para ver se isso realmente Faz sentido. Como é eu bom. passo também. E né? aí, eu elaboro para passar para o outro. Ok, muito interessante. O inspirado, não. Você fala aqui abóbora, eu falo abóbora. Só joga o que Isso. ele ouviu. E a intuição, ela vai além da razão? Em que ela se apoia, Estela? Eu não sei, eu entendo que ela se apoia na fé Na ainda. fé, Vou ser repetitiva, né? Mas quando ela não se apoia na razão, ela se apoia na fé. Que eu acho que é o oposto, né? Ou seja, precisamos ter mais fé, né? Sim. E de que forma? Né? De que forma a gente precisa ter mais fé? Se a doutrina ela é pautada na fé raciocinada, então a gente volta a falar através dos estudos, conhecimento, evangelho, é isso que fortalece a nossa fé, né? A doutrina ela é consoladora porque ela explica, né? Porque ela te mostra as coisas, ela é raciocinada nesse sentido. Eu entendo a fé porque ela prova para mim que nós devemos ser bons porque nós tivemos uma vida passada e teremos uma vida futura e somos responsáveis pelos atos que cometemos. Então, ela me dá essa explicação. Então, eu tenho fé nisso, eu Dá acredito exemplos, nisso. né? Sim, eu acredito nisso. Então, a intuição é fortalecida na fé mesmo. É isso mesmo, né, Isilda? Não tem como, né? Se você não acreditar, se você não entender o processo da vida, como que a vida funciona, para você aceitar as coisas que acontecem, para você elaborar melhor as suas ações, os seus pensamentos, você não consegue viver bem. Né? Então, é aí que você aumenta a sua fé, confia em Deus, confia em você, porque não adianta só confiar em Deus e não confiar em você. Deus, mas Deus não vai fazer por mim, eu que tenho que fazer. Nossa né? responsabilidade. Então, a razão vai até onde a inteligência alcança.
a intuição vai além disso. Porque a inteligência, na verdade, assim, a gente fala inteligência, mas a razão vai até onde o cérebro alcança. Né? Inteligência, né? O raciocínio. Porque você está prisioneiro aqui desse corpo. Mas a intuição está além, porque ela alcança outras existências. Ela alcança o espírito. É muito interessante, né? Pelo WhatsApp, ó, bom dia, paz e luz a todos, sou a Nádia de Poá, tudo bom, Nádia? Sempre que um ente querido ou um conhecido vai morrer, na noite anterior eu não durmo, não sei porquê, e no outro dia fico sabendo o que aconteceu. Aí, Zilda. Pois é, porque ela deve ter, ela capta alguma coisa, ou ela... na verdade, é mais inspirativo, é mais inspiração do que a intuição, porque ela não dorme. Ela não dorme. Se ela dormisse, talvez ela visse a situação e aí ia lembrar disso. Mas ela não dorme. Então, ela tem uma sensibilidade aguçada. Ela tem, médium pode ser. A gente sabe que quando a gente... entra numa faixa vibratória, numa sintonia, que às vezes a gente capta esse tipo de informação. Pode ser coincidência? Pode. Pode ser que ela entre nessa faixa vibratória da família? Pode. Então, eu acho que chega uma hora também que a gente não precisa ficar definindo muito essas coisas, né? É bom para a gente conhecer, para a gente se conhecer, para a gente aproveitar essa intuição e essa inspiração. Sem dúvida. Né? Agora, não para a gente ficar sofrendo com isso. Né? Mas sim para a gente aproveitar dessas possibilidades que nós temos para tornar a nossa vida melhor. Sem dúvida. Né? Também pelo WhatsApp, bom dia meninas, meu nome é Rita de Itaquera. Eu sinto como se fossem umas ideias na minha cabeça, tipo, faz assim, vai por ali, assim não. Será isso intuição? Eu acho que isso é mais inspiração. Mais inspiração. Tem que tomar cuidado também para não ser uma influenciação. Isso também. Que é uma terceira coisa, né? Opa. A intuição vem espontaneamente, né? Muitas vezes você acha que está conversando consigo mesmo e você está conversando com o espírito. Então, qual é como a Estela falou, você não precisa diferenciar se isso é uma intuição, se isso é uma inspiração. O que isso está trazendo para você nesse momento? Está trazendo conhecimento? Está trazendo auxílio? Está ajudando você a viver melhor, a entender melhor a sua vida? Isso é importante. Né? Agora, o que essa fala que ela diz que vem, essas ideias, estão te levando a fazer? É isso que tem que analisar. É como uma mensagem mediúnica. O que importa numa mensagem mediúnica? É o nome do espírito? Não. É a mensagem. O que ele traz? É útil? Vai ser bom para todo mundo? Vai fazer bem para a sociedade? É algo bom? Então, quais são as ideias que vêm a ela? Essa que é a preocupação maior. Vai me trazer coisas boas? Eu vou conseguir ajudar mais pessoas? Eu vou conseguir agir corretamente? Qual o objetivo disso? E outra coisa também, a frequência e a intensidade. Isso ela precisa estar de olho nisso também. Se for muito frequente e por muito tempo, é bom que ela passe por um plantão de orientação na casa espírita que ela frequenta para ver também se não é uma influenciação. Ou se não é ela que está querendo. Uma terceira questão, né? Ou se não é ela que está chamando, porque ela quer resolver. Não, me tragam aí informações. Quando a gente abre o sinal sem discernimento, sem entender como funciona, você pode abrir a qualquer um. Exatamente. Olá, meninas. Minha intuição me disse que era para mandar um bom dia para vocês. Muito bom. Namastê. Intuição boa essa, hein? Estou sempre ouvindo o programa, está ótimo como sempre. Hashtag RBN, nota 10. Sou a Clarice de Santo André. Um beijo, Clarice. Beijo. Continue participando. Pelo Facebook, Maria Célia Primo, bom dia. Que o nosso dia seja abençoado. É de Marília, São Paulo. Muito bom. Beijo. Luzia Pina, de Jacareí, Fátima Barbosa, Angélica Andrade, amo toda a programação, bom dia para você. Antônio Carlos Cassis, bom dia, ótimo programa. Bom dia. Nosso amigo lá do centro. Legal. Cláudia Zanetti, a Dani Sperber, bom dia ouvir vocês. Eu estou num momento muito triste, porque deram veneno pro nosso gato. Que tristeza saber que um ser humano fez isso. Uma tristeza, né? Como tem gente que ainda faz esse tipo de coisa, né? Então, essa não compreende a vida. Não compreende a vida e não sabe o quanto se compromete quando age dessa forma, né? Tem que vibrar por essas pessoas, além de vibrar pelo gatinho, né? Porque
É uma Com pena, né? certeza, Que é ainda uma a pena pessoa queira resolver os seus problemas dessa Desse forma, jeito, né? é. É uma pena. Não é o correto. A Isildinha também disse isso, né? Nossa, gente, isso não é um ser humano, não, hein, Dani? Muito triste. Tem certas coisas nesse mundo que me entristecem muito. Pois É uma pena que as pessoas procurem esse tipo de forma para resolver os seus problemas, né? Tem pessoas que fazem isso com o gato, tem pessoas que fazem isso com as pessoas. Pois é. É um absurdo, né? Que Pois queira é. resolver um problema eliminando, né? A pessoa que está É causando triste isso. mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que quando a gente... o trabalho da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, é importante por quê? Porque esclarece essas pessoas, né? Tanto as que são agredidas, a que perdoem. Porque verdade. as que agridem não sabem o que estão fazendo e não sabem a que estão se comprometendo. Se compromete. Né? Então, a gente fica chateado, mas confia que essa pessoa vai aprender e vai se redimir disso. Oportunidade de exercer o perdão. Muito bom. Isso, né? E Então, que as manifestações sejam de compreensão e não de violência, Isso. de Julgamento. julgamento, né? a indignação que seja com uma ação benéfica. né? Exatamente. Então, isso é Muito interessante. bom, né? O tema de hoje. Bacana demais, meninas. Obrigada aí, Já? Estela. Já. Acabou? Ai, Que pena, né? Acaba Ela logo. está sendo inspirada a acabar. Foi muito Então, bacana. vamos Ela foi inspirada embora. pelos meninos lá, que é a voz do além, que fica, acabou, acabou. Já né? tive intuição aqui. Tem umas vozes bem encarnadas, né? Um beijo a todos, até o próximo programa. Agradecemos a sua sintonia, a sua participação e até a próxima semana, se Deus quiser. Até semana que vem. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Você ouviu Rádio Revista André Luiz.